dia, mulher. Tá aí pensando se separa ou não? Tá com medo de tomar essa decisão porque tem filhos envolvidos é, nesse relacionamento? Hoje eu vim trazer um ponto de reflexão para você e talvez essa reflexão ajude a salvar o seu casamento, se assim for a sua vontade, né? Partindo do princípio que essa relação, que você está pensando em se separar por motivos de incongruência, né? Incompatibilidade de ideias, muitas brigas por conta de coisas de casa, ajuda com os filhos. Eu estou falando desse lugar e não de um lugar onde uma relação onde existe agressão, coisas mais sérias, que aí realmente eu acredito que o casamento já chegou ao fim. Então nós estamos falando daquelas situações corriqueiras que acontecem e que tanto nos sobrecarregam e que nos desanimam no nosso casamento. Alguns anos atrás, eu estava vivendo essa incompatibilidade de ideias, né, de pensamentos, estava me sentindo sobrecarregada, não estava me sentindo valorizada. E aí foi surgindo em mim a vontade de me separar. Só que eu já tinha os meus 2 filhos, sou mãe de 3 filhos, só que eu já tinha os meus 2 filhos e eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? Não trabalho fora, vou ficar vivendo de pensão, quem vai olhar as crianças, como que nós vamos fazer? Isso passava muito pela minha cabeça. Aí não tem aquele ditado que diz assim, ruim com ele, pior sem ele? Eu sei que esse ditado é horrível, mas naquele momento da minha vida, esse ditado se fez valer. Então, o que eu comecei a fazer? Eu pensei assim comigo, eu lembro como se fosse hoje. Eu coloquei a minha relação em banho-maria, sabe? Vou deixando ali. E eu comecei a fazer uma coisa que a gente chama, dentro da abordagem da psicanálise, de um divórcio psíquico. Antes de ter um divórcio de corpo, né, de lugar, de casa, primeiro precisa existir um divórcio psíquico. Então eu coloquei o meu relacionamento em banho-maria e comecei a viver o meu dia a dia como se eu já estivesse separada, né? Então eu comecei a pensar na minha cabeça, eu não vou mais brigar por conta da louça, eu vou lavar a louça, porque se eu tivesse separada seria eu que iria lavar mesmo que tenha coisas dele ali, eu vou lavar essa louça, eu vou me organizar melhor com a rotina com os meus filhos, dependendo menos dele, como se ele não tivesse ali. E aí eu fui vivendo a minha vida como se o meu esposo não existisse ali, né? E nesse processo, eu fui entrando num processo também de singularidade. O que é singularidade? Um processo de me autoconhecer, de ver aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, quais são as minhas escolhas, o porquê que eu estou fazendo essas escolhas. Eu fui começando a olhar mais para mim e eu fui começando a ter um processo de amadurecimento e individuação, sabe? Eu fui crescendo eu mesma, de uma forma mais singular, sabe? Sem tanta dependência do meu companheiro. E o que aconteceu? Nesse processo meu de amadurecimento e de parar de ficar cobrando, eu fui parando de ser aquela esposa que reclamava, que cobrava. Eu fui simplesmente fazendo o que precisava ser feito. E essa minha conduta, esse meu amadurecimento, foi convidando o meu esposo a se transformar e a crescer também. Teve um determinado momento em que eu falei, agora eu preciso, já que eu me organizei aqui com a casa e com os filhos, agora eu preciso olhar para a questão financeira. E aí eu criei um projeto, levei para um amigo meu, onde eu trabalhava só no sábado, né, durante um período. Aí eu conversei com meu esposo, eu deixava tudo pronto aqui em casa e à tarde eu ia trabalhar, né? Que era o momento que ele estava em casa, então ele ficava com as crianças. Conversado sobre isso, eu comecei a trabalhar e comecei a ganhar um bom dinheiro com esse meu trabalho. E isso foi me empoderando. E mais uma vez,
O meu esposo, vendo a minha transformação, também foi sendo convidado a se transformar. E por incrível que pareça, a nossa relação, ela foi se fortalecendo, se reconstruindo e recomeçando. Muitas vezes essas briguinhas à toa que nós temos no nosso casamento são uma parte de nós que permanece presa numa infantilidade. Para não deixar esse vídeo tão longo, né? Nesse processo meu de amadurecimento e de olhar mais para mim, eu fui vendo as partes que me cabiam, que eu estava muito infantil, ou seja, eu estava fora do meu lugar de esposa. Eu estava muito mais como filha do que esposa. E eu não tiro a parte do meu esposo, né? Ele também foi reconhecendo, a parte dele que lhe cabe. Mas esse vídeo eu estou falando de mim. E o mais bonito foi acontecendo. A gente foi se reestruturando no nosso casamento. E aqui estamos até hoje. Perfeitos? Não, mas dispostos a dar certo nessa relação até hoje. Então, esse vídeo é para te inspirar a refletir sobre você, muito mais do que você está olhando agora, somente para o seu esposo. Olhe para você agora. Coloque um pouquinho de lado a sua relação. Coloque em banho-maria, assim como eu fiz, e comece a olhar para você. Essa decisão de se separar é uma decisão somente do casal. Esse vídeo não tem essa intenção de trazer para você essa resposta do que você deve fazer, mas é apenas um ponto de reflexão. E quem sabe assim como aconteceu na minha história, o seu relacionamento também pode ressurgir, pode renascer a partir do momento em que você olha para você e você começa a buscar a sua própria transformação, sem colocar tanto a culpa no outro e sem colocar culpa em você também, mas olhar para você com mais autorresponsabilidade e ver a parte que lhe cabe. Essa tomada de autorresponsabilidade, essa dose de amadurecimento pode salvar o seu casamento. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Um beijo.